Pokémon é uma das franquias, se não a mais popular do mundo. E, bem, já dispensa apresentações. Até porque é a franquia mais popular do mundo. Enfim, provavelmente você conhece Pokémon. Mesmo que não seja o maior fã do mundo, você já teve contato com essa franquia. O que é meio inevitável, você vai ver Pokémon em todos os lugares. O mais comum sendo na loja de brinquedos. E em compensação disso, seu filho vai querer algum Pokémon. E esse Pokémon custa uns 500, 600 conto. Mas quem liga, eu vou comprar de qualquer jeito. Enfim, você vai ver Pokémon em qualquer lugar, não importa onde você esteja. Porque Pokémon ele é muito popular entre o pessoal, tanto crianças, tanto adulto. Muita gente conhece Pokémon mais pelo anime, que é por onde Pokémon ficou muito mais popular. Porque os jogos eles não fizeram muito sucesso nos anos 90, que foi quando eles foram lançados. Mas por conta de alguns segredos, onde revistas falavam alguns segredos de alguns Pokémon secretos. E até mesmo o próprio anime popularizou a venda desses jogos. Pokémon começou a criar forma e finalmente se tornou a maior franquia de todas. Mas nem tudo são flores. Alguns Pokémons têm umas descrições no tanto quanto bizarras assim, se você for analisar melhor. Tanto no contexto real, tanto no contexto dos jogos que são infantis. Claro que Pokémon é uma franquia apenas para crianças, então certamente deveria ter alguma coisa ou outra que seja meio bizarra. Até porque isso apenas é uma maneira de você enriquecer aquele mundo. Deixar tudo aquilo um pouco mais realista, de certo modo, fazendo com que esses Pokémons não pareçam só companheiros, e sim animais de verdade. Então alguns Pokémons realmente vão ter comportamentos esquisitos, conforme a Pokédex fala. E hoje eu separei aqui uma lista de alguns Pokémons que tem uma Pokédex um tanto quanto bizarra e histórias bizarras envolvendo eles. E antes que coloquem aí nos comentários, não vai ter Typhlosion nesse vídeo, tá? Pode sair daqui com o seu Typhlosion. Eu não vou falar dele aqui, eu sei da história e eu não quero pesquisar lá de novo para fazer esse roteiro. Então deixa o like, se inscreve e vambora. Banette. Banette é um dos Pokémons mais esquisitos e ao mesmo tempo mais irados que temos em Pokémon. O design dele agrada bastante e eu gosto muito dele. Principalmente da Mega Evolução, que aparentemente não muda muito nele, mas ainda assim é muito bonita. Eu adoro esse Pokémon. E bom, a descrição da Pokédex diz o seguinte, que os Banettes eles surgem como um espírito maligno. Se uma criança brinca com um brinquedo e ela acaba perdendo ou abandonando esse brinquedo por estar crescendo, esse brinquedo vai ficar com raiva. Esse brinquedo vai despertar um sentimento de vingança, ódio puro e vai atrás dessa criança para se vingar. E tá vendo esse zíper que ele tem na boca? A Pokédex fala que se você abrir ele, você vai ver o seu pior pesadelo. Ou seja, você pode morrer ali a qualquer momento. Pois é, essa daqui é uma das mais leves, uma das mais tranquilas, porque claramente você consegue imaginar algo do tipo acontecendo. Alguns Pokémons eles são sim originários tanto de pessoas ou até mesmo de outras coisas. Como nesse caso, bonecos abandonados. E sinceramente eu acho muito interessante essa ideia, porque realmente Pokémons lembram muito yokais. Yokais são lendas japonesas que tem meio que esse contexto um pouco mais espiritual e religioso ali, é como se fosse o folclore aqui da gente. Que inclusive tem até um anime assim meio infantil, falando sobre alguns yokais, e é bem interessante, que parece bastante Pokémon e eu gosto também desse anime. Mimikyu. Mimikyu ele foi apresentado na 7ª geração de Pokémon e ele se tornou um dos mais populares até hoje. Cara, como eu também gosto bastante do design desse Pokémon. Olha que foda, ele é literalmente uma sombra embaixo da roupa do Pikachu. Que essa roupa do Pikachu é toda costurada, toda esquisita. E, bem, isso tem um contexto. Isso tem realmente um contexto do porquê que o Mimikyu é assim. O Mimikyu, na verdade, está embaixo dessa fantasia. O Mimikyu, de fato, não é essa fantasia. Na Pokédex fala que o Mimikyu, ele é muito feio. Tipo assim, ele é muito feio. E que se as pessoas olharem pra ele, elas morrem de medo, saem correndo, ou até mesmo morrem de fato.
porque não tem uma descrição exata de como é o Mimikyu de fato, mas ainda assim, só falam que ele é um Pokémon muito feio. Então meio que pra se proteger de, sei lá, treinadores que acabem ameaçando ele de certo modo e acabem fugindo, falecendo, e pra não machucar ninguém, né? Ele decide costurar essa roupa do Pikachu, até porque é um dos Pokémons que todo mundo mais gosta. O Pikachu é um dos mais populares. E pelo que eu sei do Mimikyu, não tem só essa versão do Mimikyu, mas essa é a mais comum. O Mimikyu pode ter outras roupinhas também, tá? Ele pode ter outros tipos de fantasia de outros Pokémons também fofinhos e mais populares. E ele faz isso justamente para ele ser um pouco mais adorado e para as pessoas ficarem mais perto dele. O que não é bem uma coisa meio bizarra, e sim um pouco triste. E Pokémon tem muita coisa triste, cara. Realmente é bizarro as lore dos Pokémon. Drowsy. É aqui o ponto onde a bizarrice vai começar. E bom, a ideia do Drowsy é a seguinte. Na Pokédex fala que o Drowsy ele tem costume de andar pelas cidades. E bem, no mundo Pokémon a segurança não é muito grande, né? Até porque temos organizações criminosas dominando tudo e a polícia daquele lugar não faz nada. Então, Pokémons invadem casas também. E o Drowsy faz isso. Ele sente a presença de alguém que tá tendo um sonho muito bom. E sabe aquela sensação que você tem de você ter um sonho muito maneiro e depois esquecer ele depois? Você não consegue lembrar direito do sonho e ele só desaparece da sua mente. Pois é, foi um Drowsy que fez isso. O Drowsy ele entraria na sua casa após sentir o cheiro de sonho muito bom, entraria no seu quarto e subiria em cima de você e começava a comer o seu sonho pelo seu nariz. Ele puxaria ali o seu sonho e ele começava a comer, a maneira dele se alimentar. E na Pokédex fala também que em alguns casos as pessoas podem acordar e se deparar com um bicho em cima de você. Pois é, esse bicho na madrugada comendo seu sonho é realmente uma coisa muito bizarra. Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, irado, mas ao mesmo tempo bizarro. Lamped. O Lamped é um dos Pokémons que tem um design até que bem fofinho. Ele não parece, sei lá, muito agressivo nem nada, até porque ele não é. Mas na Pokédex fala que se um Lamped chegar muito perto de você e ele começar a te seguir, é um sinal de que sua morte está próxima, mesmo que você não saiba quando ela pode acontecer e mesmo que ele não saiba quando ela pode acontecer. O Pokémon ele não sabe quando a sua morte vai acontecer, ele só serve para avisar que ela tá próxima. Então, se você vê um Lamped por aí, cuidado, tá? Seu destino pode estar selado. Ele também tem costume de ficar se disfarçando como lâmpadas mesmo de algumas cidades, né? Como postes de luz. E ele também é um Pokémon bastante silencioso. Drifloon. Bom, de novo um daqueles Pokémons que tem uma aparência super fofa. Vamos lá, o Drifloon e sua evolução, que eu não lembro de fato qual que era o nome, mas eu vou deixar aí na tela. Drifloon ele é semelhante a um balãozinho ali que fica voando. Ele tem costume de se aproximar perto de crianças menores. E bem, ele começa a atrair elas para brincar com ele. E tudo bem, brincar com Pokémon é bonitinho, é algo fofinho e ele gosta de fazer isso. Só que a brincadeira dele é um pouco elevada, se é que me entende. Ele atrai essa criança que pode confundir ele com um balão de verdade e ele agarra essa criança. Ela segura ele e ele começa a voar bem alto, por sinal. Daí, em certo momento, o Drifloon ele não aguenta o peso da criança e acaba largando ela lá de cima. Pois é, esse é um passatempo do Drifloon, essa é a brincadeira que ele faz com a molecada. Em outras histórias falam que o Drifloon ele apenas atrai as crianças pra segurarem nele e levá-las até sei lá onde. Tipo, pra não ficar muito pesado, falam que ele levam elas pro além, pra um lugar que ninguém tem certeza de onde é ou o que é de fato.
Mas as crianças geralmente são dadas como desaparecidas e tal. Mas claramente o Drifloon ele solta a criança lá de cima e ela cai, né? E você já sabe o destino cruel. Hypno. Tá, esse de longe é o mais famoso da lista. Não teria como eu não colocar ele aqui. Porque, vamos lá. O Hypno ele não é bem um Pokémon assustador ou bizarro que fica fazendo coisas ruins com as pessoas. Longe disso, ele faz isso mais por autodefesa. Mas assim como o Drowzee, ele também gosta de comer sonhos. O Hypno ele tem mais costume de ficar mais afastado nas regiões assim das cidades, ele fica muito mais entre florestas escuras e tal, ou ruas não muito movimentadas. Porque lá ele se sente mais seguro e também porque ele pode ficar polindo aquele pêndulo que ele segura de hipnose. E como eu falei, o Hypno ele não é lá um Pokémon super agressivo, super macabro e etc. Eu já vou explicar o que é o Hypno de fato. O Hypno ele é mais utilizado ali com as enfermeiras Joy, ele é mais utilizado ali, né, no sistema médico. Ele é mais utilizado assim em áreas de medicina, porque ele consegue hipnotizar a pessoa para ela dormir. Então isso é de autoajuda, para você não gastar muita anestesia. Mas por que o Hypno é considerado um dos Pokémons mais assustadores? Bom, porque um tempo atrás, né, a creepypasta de Lavender Town surge. A creepypasta falava sobre que algumas notas musicais da música de Lavender do Game Boy, a música original de Lavender Town, faziam com que as crianças tivessem ataques epiléticos. Tipo, ataques, tipo derrames e começar a espumar, um negócio meio louco. E até fazer com que as crianças tenham uma mentalidade de, sabe, partir dessa para melhor. E bom, junto disso e junto dos mistérios que o Hypno escondia, decidiram fazer uma música chamada de Hypno's Lullaby, traduzindo Canção de Ninar do Hypno. E analisando alguns dados da Pokédex, falam que o Hypno ele costuma assim comer sonhos, só que ao invés de invadir a casa das pessoas, ele leva essas pessoas com ele. Ele atrai as pessoas para dentro da floresta e ali ele come os sonhos das crianças. E na música fala exatamente isso, só que de um jeito bizarro, até porque a música de Lavender Town é um instrumental e enquanto isso tem uma pessoa bizarra cantando a música fingindo ser o Hypno. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. E bem, hoje em dia parece que essa música ela é bem tosca, até porque de fato ela é. Só que ela dá um puta desconforto em escutar ela em certos horários do dia, no caso à noite. Porque ela não fala lá sobre o mundo Pokémon e como outros Pokémons podem cair na mesma. Não, ele fala mais sobre pessoas, seres humanos. Ele tem um pouco mais dessa influência humana. O que deixa a gente de coração assim, batendo muito rápido, de ansiedade e medo. E é por isso que o Hypno é um dos Pokémons mais bizarros e maneiros que temos em Pokémon. Eu gosto muito do Hypno, porque o design dele é bacana e a habilidade de hipnose dele é muito poderosa. E ele atrai as pessoas pra dentro das cavernas pra comer os sonhos delas e sei lá o que ele faz depois com elas. A Pokédex não fala muito sobre isso. Mas então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido bastante, né, esse tipo de vídeo aqui no canal. Esses vídeos dão um trabalho gigante pra fazer, vocês não têm ideia. Ainda mais com a escola também. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like, se inscreve, comenta aí o seu Pokémon favorito. Comenta aí qual Pokémon mais bizarro da lista. E é isso, até a próxima e tchau.